Graças a Deus por sua igreja e por cada irmão que se interessa em adorar o Senhor através das Escrituras. Estamos estudando Colossenses 3, no verso 20. Vós, filhos, obedecei em tudo vossos pais, porque isso é agradável ao Senhor. O que você pensa dos seus pais? Será que eles estão ultrapassados? É de uma outra geração? A idade chegou mais cedo para eles? É importante nós avaliarmos esta questão. Em praticamente todas as áreas da nossa vida, perceba você que nós temos que respeitar uma certa hierarquia, uma relação imposta pela sociedade com relação às autoridades. Veja você que um jogador de futebol, seja lá as regras do jogo, como também obedecer, respeitar o árbitro da partida, do jogo, ou também o seu técnico e os demais componentes da equipa. Ele precisa saber da sua posição e respeitar, ouvir. Ele precisa participar dentro daquele grupo. Quando um funcionário de uma empresa, ele sabe muito bem a sua posição e ele sabe respeitar o supervisor, o diretor, ele sabe muito bem como se relacionar com a gerência. Tudo isso requer respeito, consideração, reconhecimento daquela hierarquia estabelecida. O filho que não aprende a respeitar os pais, dificilmente ele vai respeitar as autoridades, sejam elas de trânsito, sejam os professores numa universidade, num colégio, em qualquer divisão da nossa sociedade. O filho que não obedece ao pai, que não ouve, que não participa, ele vai ter dificuldades para se relacionar com as demais áreas da vida. Isso está muito relacionado com aquilo que nós compreendemos ou com aquilo que o jovem pensa da vida. Veja só este trecho que eu selecionei para ilustrar a nossa argumentação. Aos 7 anos de idade, um miúdo olha para o pai e tem o pai como herói, como um sábio. Aos 14 anos de idade, já adolescente, este jovem parece que o pai está enganado em algumas áreas, pensa ele, e já não vê como aquele herói. Aos 20 anos de idade, o jovem, todo autossuficiente, se despontando para a vida achando que é alguma coisa. O pai está um pouco atrasado, um pouco envelhecido, pensa ele. Suas teorias já estão ultrapassadas. Aos 25 anos, então, ele já pensa de forma categórica. Meu pai está velho, ele não sabe de nada, estamos numa outra geração. Que sabe ele? Decididamente, ele ficou para trás. Aos 35 anos, já o jovem bem mais maduro, com uma experiência que tenho, meu pai nesta época seria milionário, teria um melhor emprego, os negócios teriam fluído melhor. E pensa este jovem aos 35 anos, que seria superior ao pai. Aos 45 anos de idade, quando a maturidade da vida começa a bater na porta, este jovem já diz: não sei se eu devo consultar o meu velho pai neste assunto, nesta questão. Será que devo? Talvez ele me possa aconselhar. Talvez o seu conselho seja útil para alguma coisa. Aos 50 anos, portanto, ele chega à conclusão de que o pai era um sábio, era o seu herói. Pena que ele já se foi e eu fiquei.
A verdade é que o meu velho tinha boas ideias. Quando o jovem se apercebe da velocidade da vida e que tudo é rápido demais e que ter o pai ou os pais por perto é questão de tempo e tudo muda rapidamente, ele vai ver que muitas coisas ele deixou de aproveitar e de usufruir. O livro de Provérbios, um livro fantástico, que fala sobre a aquisição da sabedoria. Veja que nos seus 31 capítulos, Provérbios fala de pai, fala de mãe, fala dos filhos. 170 vezes são mencionados pais, mães, filhos e o relacionamento uns com os outros. Veja Provérbios 23, verso 22. Filho meu, ouve o ensino de teu pai e não deixe a instrução da sua mãe. Provérbios 1, verso 8. Ouve a teu pai, que te gerou, e não despreze a tua mãe quando vier a envelhecer. Esse é o Provérbios 23, 22. Filho meu, atenta para as minhas palavras, os meus ensinamentos. Inclina os teus ouvidos. Não os deixe apartar-te dos teus olhos. Guarda-os no mais íntimo do teu coração, tudo aquilo que eu vou falar. Provérbios 4, verso 20, 21. Filho meu, atente à minha sabedoria, à minha inteligência. Inclina os teus ouvidos para que conserve a discrição e os teus lábios guardem o conhecimento. Provérbios, capítulo 5, verso 1, verso 2. Há um contraste nítido em Provérbios quando trata de sábios e insensatos. Não há outra alternativa, não há uma terceira via. Ou é ser sábio, ouvindo as palavras do Pai, seguindo a palavra do Senhor, as Escrituras. Ou então será insensato, seguindo a maioria, seguindo a moda, seguindo os doutores da ciência. A responsabilidade da educação pertence aos pais, à família, e não a terceiros, a instituições. Veja você que ouvir aos pais não é questão apenas de sentimento, de coração. Ouvir aos pais é dever, é obrigação nossa. Pois os pais são colocados por Deus para a nossa instrução, para a nossa formação. E isso é muito importante e precisamos valorizar, atentar para isto. Há casos onde um filho precisa rejeitar o mau exemplo do pai. E isso é triste. Para isso, este jovem, este filho, vai precisar da orientação segura da palavra de Deus, da Bíblia. Há uma passagem no livro do profeta Ezequiel, no Antigo Testamento, no capítulo 18, do verso 14 até 17, mostrando o péssimo exemplo de um pai. E não pense esse pai, ou este jovem, que a família está amaldiçoada e que todos vão seguir um caminho torto. As consequências deste pai irresponsável, ele mesmo vai ter que arcar. E o filho, observando o mau exemplo do pai e seguir por outro caminho, caminho bom, da sabedoria, o Senhor vai honrar. Diz a passagem de Ezequiel 18, 14, que você pode, com calma, depois ler e entender. Atos, no capítulo 5, no verso 29, nós vamos encontrar os apóstolos quando pressionados pelas autoridades na época, a não falar do nome de Deus, a não viver para o nome do Senhor Jesus. E eles dizem, olha, nós vamos respeitar as autoridades, porém, quando contrariada com a palavra de Deus, a autoridade máxima é as Escrituras. São as Escrituras, é a palavra de Deus. É a ela que devemos ouvir. O livro de Hebreus, no capítulo 12, no verso 9, há uma passagem para destacar de muita importância. Além disso, tínhamos os nossos pais, segundo a carne, que nos corrigiam e os respeitávamos. Não havemos
de então estar em muito maior submissão ao Pai espiritual. E então viveremos? Hebreus 12, no verso 9. Aqui está uma obediência fundamental. Assim como nos sujeitamos aos pais, ouvindo, atentando para conselhos, para suas orientações, também vamos muito mais além. Ouvir aquilo que o Senhor tem a nos dizer através das Escrituras. E aqui fica algo bem prático para nós. Aquele que não ouve os pais, pai, a mãe, aquele que é rebelde, aquele que se acha o tal e que despreza aquele que o Senhor colocou como seus tutores. Não respeitando os pais, jamais ele vai respeitar as Escrituras, jamais vai obedecer, jamais vai dar ouvidos a palavras de sabedoria. Muito pelo contrário, vai buscar palavras de insensatos. Em Provérbios, no capítulo 15, no verso 20, o filho sábio alegra a seu pai, mas o homem insensato despreza a sua mãe. O filho sábio ouve a instrução do pai, mas o escarnecedor não atende à repreensão. Provérbios 13, no verso 1. Que o Senhor nos dê sabedoria, que o Senhor nos dê entendimento, sensibilidade e temor, para que possamos agradar ao Senhor e ter uma vida frutífera, ter uma vida de paz, uma vida de sucesso, uma vida de trabalho para Ele. Que o Senhor nos ajude. Amém? É com alegria que nós estamos de volta ao nosso estudo bíblico, na Carta aos Colossenses, no capítulo 3, e continuando ainda no versículo 20. Começo por mandar uma grande saudação para todos vós que nos escutais e que nos seguis, e eventualmente algum que possa se estar a juntar agora ao estudo bíblico, que todos, na verdade, possam ser abençoados. É esta a nossa oração. Oramos para que o Espírito de Deus possa, de facto, iluminar os vossos entendimentos, a fim de, pelas Escrituras, conhecerdes a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Em Colossenses, no capítulo 13 e no versículo 20, nós lemos assim: Vós, filhos, obedecei em tudo aos vossos pais, porque isto é agradável ao Senhor. Obedecer significa, entre outras coisas, acatar, seguir, ouvir, escutar, aceitar, cumprir, executar, observar, respeitar. E também significa honrar, que é mais do que respeitar. Honra a teu pai e a tua mãe, lemos em Êxodo no capítulo 20 e versículo 12. Na verdade, quando nos lembramos deste mandamento, pensamos mais em respeito e em obediência, porque é um conceito muito mais familiar e popular para todas as pessoas, de uma forma geral, do que estritamente em honra propriamente dita. Mas veremos que honrar é mais, muito mais, do que respeito e obediência. Ouvi um exemplo que ilustra muito bem a dimensão da honra. Um jovem, quando foi tirar a carta de condução, recebeu uma proposta para usufruir de facilidades ilícitas para esse fim. Ele rejeitou imediatamente a proposta, dando a explicação de que o seu pai não aprovaria a ilicitude dessa proposta. Ao ser indagado sobre o facto do seu pai já ter falecido há mais de 10 anos, ele respondeu: mas é isso que ele me diria se ele estivesse vivo. Isto é honrar o pai. Com certeza está muito além de simplesmente obedecer, pois vai para além da própria presença ou do conhecimento da pessoa honrada. Vai mesmo para além da própria morte. Se neste exemplo vemos a honra para além da morte do pai, quero agora falar da honra que deve existir antes de o pai morrer, ou os pais morrerem, e concretamente na sua velhice. O irmão Alberto, no estudo anterior, aflorou a honra que se deve aos pais, tendo referido Mateus capítulo 15, versículos 5 e 6, e a passagem paralela em Marcos 7:11. Ao falar sobre este episódio na Bíblia, ele destacou a importância de se reconhecer o valor dos pais e referiu mesmo o infeliz facto de alguns burlarem o mandamento de Deus, segundo nós vemos nessa passagem, ou nessas passagens. Pois bem, quero falar um pouco mais sobre este assunto tão importante. O nosso texto em Colossenses
no capítulo 13 e no versículo 20, diz para os filhos obedecerem em tudo aos seus pais. Ou, como já referi, os honrarem em tudo, pois obedecer significa de facto honrar. E notemos já à partida que quando o texto diz o que diz, não diz apenas a filhos crianças, a meninos, mas igualmente a filhos adultos. Sim, não são apenas os filhos meninos que devem honrar os pais, mas os filhos adultos, e muitos parece que se esquecem disso. Ora, vejamos o que Marcos 7,11 diz. Diz assim: porém, vós dizeis, se um homem disser ao pai ou à mãe, aquilo que poderias aproveitar de mim é corbã, isto é oferta ao Senhor. E agora vejamos o que diz o texto paralelo em Mateus, no capítulo 15, versículos 5 e 6, que diz algo mais esclarecedor. Mas vós dizeis, qualquer que disser ao pai ou à mãe, oferta ao Senhor, o que poderias aproveitar de mim, esse não precisa de honrar nem a seu pai nem a sua mãe. E assim invalidastes pela vossa tradição o mandamento de Deus. Notemos que o texto diz que alguns filhos não supriam as necessidades materiais dos seus pais na sua velhice, invocando, como desculpa, o facto de o dinheiro que haviam de dar aos pais para suprir as suas necessidades estava a ser canalizado em ofertas ao Senhor em corbã. Aparentemente, tal ato que eles praticavam parecia revelar enorme piedade, enorme espiritualidade. Mas não, bem pelo contrário. Não nos deixemos, pois, levar pelas aparências. É e será muito triste e penalizador alguém parecer o que não é e ser o que não parece. O Senhor mostra nesta passagem que honrar pai e mãe, além de respeitar, ouvir, escutar, seguir, obedecer, etc., significa suprir as suas necessidades materiais. E ensina, além disso, que o suprimento das necessidades materiais dos pais, honrar, tem prioridade sobre as ofertas ao Senhor. Não nos podemos esquecer que os pais existem antes dos filhos. E muito importante, antes do altar. É verdade, os pais existem antes de haver qualquer altar. Daí a prioridade dos pais nesta matéria. O altar só surge mais tarde na história do homem. Nesta relação é importante notar também que a família antecede a igreja. A família foi a primeira instituição estabelecida por Deus antes de qualquer outra. Por isso, Paulo diz também, na primeira carta a Timóteo 5,8, mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. Perante Deus não faz sentido ser generoso na obra de Deus enquanto a família passa necessidades. E alguns têm falhado nisto. Já outros têm falhado em serem abastados e terem famílias cuidadas e não serem generosos na obra de Deus. Saibamos que a verdadeira espiritualidade e piedade não são medidas pela bitola do entendimento humano, mas pela palavra de Deus. Aprendamos, pois, esta lição. Não são as enormes quantias em dinheiro que alguns dão que revelam em si espiritualidade, ainda que seja importante que os que são piedosos sejam generosos. Note-se como a piedade deve anteceder a generosidade. Em 1 Timóteo 5,4, lemos assim, neste versículo 4 do capítulo 5 da primeira epístola a Timóteo. Mas se alguma viúva tiver filhos ou netos, aprendam primeiro a exercer piedade para com a sua própria família e a recompensar os seus pais, porque isto é bom e agradável diante de Deus. Notemos, pois, que primeiro devem aprender a exercer piedade antes de recompensar os seus pais. Primeiro deve-se aprender a piedade e só depois recompensar ou ofertar. É esta a ordem que a Bíblia estabelece. Notemos também a similaridade que existe nesta linguagem com a do nosso texto. Aqui nós lemos a recompensar os seus pais, porque isto é bom e agradável diante de Deus. E no nosso texto, na carta aos Colossenses, capítulo 13, versículo 20, obedecei em tudo aos vossos pais, porque isto é agradável ao Senhor. Portanto, notem a similitude. A recompensar os seus pais, porque isto é bom e agradável diante de Deus. Obedecei em tudo aos vossos pais, porque isto é agradável ao Senhor. Estão a ver como o obedecer tem a ver com honrar, com o recompensar materialmente? Um ex-presidente dos Estados Unidos, que se dizia crente, dizem que um dia quis ofertar à igreja, onde ele se reunia, uma avultada quantia em dinheiro. E que os anciãos, sabendo da proveniência desse dinheiro, que tinha sido obtido no jogo, num casino, rejeitaram tal oferta, dizendo-lhe mesmo a ele, ao ex-presidente,
O Senhor não precisa de dinheiro de batuteiros. E muitos anciãos, podemos nós agora aqui dizer, também poderão hoje dizer a muitos adultos que são filhos, que o Senhor não precisa do dinheiro de filhos que desonram os seus pais, de filhos que deixam os seus pais passar necessidades. Colossenses 3:20 diz: vós filhos, obedecei em tudo aos vossos pais, porque isto é agradável ao Senhor. Pensai, pois, no assunto, vós filhos, que sois adultos, pois se calhar quando lestes esta passagem apenas pensastes nos vossos filhos, bebés ou crianças que precisam de aprender isto. Os adultos também precisam. Que Deus nos abençoe.